tudo se transforma através das nossas conexões. A Joana amava joaninhas. Essa paixão a inspirou a virar bióloga. No trabalho, conheceu o Gui, que ensinou para ela o mundo dos investimentos. Isso fez a Joana investir naquilo que ela mais acredita: energias renováveis para o bem das joaninhas e do futuro do planeta. Seja pelo crédito sustentabilidade, investimentos ou crédito universitário, nossa conexão transforma. Banrisul. Na Claro, você faz seu verão de celular novo e não é só um, não. Compre um smartphone 5G em 24 vezes sem juros e leve outro. Faça seu verão com a sua galera. Tá longe? Aproxima! Tem Passaporte Américas. Faça seu verão com muito giga para curtir suas séries, seus filmes. Vem de maratona, sem limite. Se joga, joga de ladinho, joga deitadinho. Vem pra Claro e faz o seu verão. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem o leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Zafari, economizar é comprar bem. Muita gente acha difícil estar protegido. Você também pensa assim? Então, se surpreenda com os planos Vida GBUX. São diversas opções de cobertura com fácil contratação, acesso a uma ampla rede de convênios e mensalidades que cabem no seu bolso. Fale agora com seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBUX. A proteção certa para a sua família. É um mistério, tão frágil e ao mesmo tempo tão forte. É chama, faísca, brilho no olhar. Pode ser um sopro ou um suspiro. É o que há de mais valioso. E às vezes, nem nossa é. Mas sem ela, nem a esperança existe. O futuro, então, muito menos. Nascemos de um sonho, de um ideal com os valores da responsabilidade, da solidariedade, da cooperação. Com eles, ela é capaz de seguir em frente. Ela transforma, se transforma, renasce, se impõe. Ao longo dos anos, já vimos muito acontecer. Por isso, ela é o que mais cuidamos. A gente acredita na vida. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. Olá, eu sou Alexandre Appel. Está no ar o programa Consumidor RS. Informação, educação, comunicação e direitos do consumidor. Consumidor RS é um oferecimento de Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Rio Grande Seguros, o teu futuro começa agora. E Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Estamos sintonizados no canal Bar 20520 da Claro Net TV Porto Alegre, com transmissão simultânea para as principais cidades do Rio Grande do Sul. No Vale dos Sinos estamos sintonizados no canal 26526. E também em tempo real para o mundo todo no portal do canal Bar na internet. Nosso abraço a todos que nos prestigiam com a sua audiência. Veja nessa edição. Vitor Augusto Cor, presidente da FCDL-RS, comenta o Dia Mundial do Consumidor e as relações entre fornecedores e consumidores.
Vice-presidente do condomínio Secov RS, Simone Camargo, alerta para a responsabilidade de todos na prevenção aos assaltos em prédios residenciais. O Consumidor RS está começando. O programa Consumidor RS tem apoio de Panvel Farmácias. Panvel, bem você, você bem. Guarida Imóveis, tudo que a gente faz é para você viver melhor. Rodóio, a escolha é sua, escolha Rodóio. E GBUX, a proteção certa para a sua família. A escolha do dia 15 de março como Dia Mundial do Consumidor foi feita devido a um discurso de John Kennedy em 1962, quando ele era presidente dos Estados Unidos. Na data, ele frisou a importância dos direitos do consumidor, como a segurança, a informação, a liberdade de escolha e de ser ouvido. Essa fala deu início a debate sobre o assunto em diversos países, tornando-se um marco fundamental para a criação de leis e normas de defesa dos consumidores. Por causa disso, a data foi escolhida para comemorar o Dia Mundial do Consumidor pela primeira vez em 1983. Em 1985, a Assembleia Geral das Nações Unidas incluiu os direitos do consumidor em suas diretrizes, garantindo reconhecimento internacional para o tema. A partir disso, o assunto fez grandes avanços por todo o mundo. No Brasil, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor foi promulgado em 11 de setembro de 1990 e passou a vigorar em 11 de março de 91, trazendo inovações importantes para a proteção dos consumidores. Vamos conversar com o presidente da FCDL, Vitor Koch, a respeito das relações atuais entre fornecedores e consumidores. Estamos recebendo no Consumidor RS, presidente da FCDL do Rio Grande do Sul, Vitor Augusto Koch. Bem-vindo, presidente. Doutor Appel, alegria muito grande estar participando novamente do seu programa. Estava com saudades e, especialmente, falar contigo sempre é muito oportuno e eu tenho aprendido muito contigo ao longo desses anos da nossa amizade e convivência. É verdade, a recíproca é verdadeira, presidente. Estava sentindo saudades suas também. Presidente, semana passada, dia 15, foi comemorado o Dia Mundial do Consumidor. Em 1962, o presidente John Fitzgerald Kennedy mandou para o Congresso norte-americano uma mensagem para incluir na Constituição a proteção ao cidadão consumidor. Depois disso, nós tivemos, em 1990, aqui no Brasil, a criação do Código de Defesa do Consumidor, no governo do presidente Fernando Collor de Mello. De lá para cá, o mundo mudou muito, né? Muito, muito, muito. Como é que o senhor está vendo atualmente as relações de consumo? Fornecedores e consumidores já são mais parceiros? Os fornecedores entenderam que quem é seu cliente, eles devem cuidar dele, resolver todos os problemas, ou o senhor acha que essa relação ainda tem ruídos, presidente? Olha, na verdade, sempre uma relação ela pode melhorar, e eu acredito que a gente, atualmente, e muito em detrimento a nós termos o Código de Defesa do Consumidor, acelerou essa, digamos assim, essa convivência que nós temos. Falta bastante ainda, nós precisamos melhorar em muitos aspectos. Agora avançamos e eu acredito que há um entendimento hoje, quase que geral, de que o consumidor é o grande patrimônio de qualquer empresa. É o maior valor que se tem e, por isso, nós precisamos estar muito adequados à legislação e, especialmente, à qualificação do atendimento a esse consumidor. E, nesse aspecto, nós estamos ainda muito longe e que nós precisamos aprimorar o atendimento, os treinamentos, o respeito e, especialmente, trabalharmos mais em cima da pesquisa, de entendermos as necessidades e os anseios e os sonhos desse consumidor. A partir desse momento que o fornecedor entende isso, ele consegue transformar esse consumidor num cliente fiel e, especialmente, num advogado dessa empresa, defendendo os interesses e promovendo essa empresa. Agora estamos avançando e não podemos retroceder. Precisamos estar atentos, e eu sei que tu defende isso há muitos anos, inclusive presidindo o PROCON e hoje trabalhando novamente
nessa área de defesa ao consumidor, e isso é extremamente digno, importante e indispensável. Indispensável porque nós precisamos ser competitivos e sem esse cuidado que nós temos com o consumidor, isso fica muito à margem e nós estaremos, então, desobedecendo ou desrespeitando essas normas, esses interesses do consumidor fadados ao desaparecimento. Presidente, hoje todo mundo participa de redes sociais, né? Eu vejo que o presidente publica muita coisa em Facebook, Instagram, no LinkedIn, enfim. O presidente também navega por redes sociais. Eu vejo ainda muitas pessoas falando mal de fornecedores nas redes sociais porque não teve sua expectativa atendida. Esses dias uma pessoa estava falando mal de uma operadora de telefonia, eu perguntei para ela, mas você não quer me mandar teus dados e eu faço uma notificação, eu falo com as telefônicas, eu tenho acesso a todas? Não, já voltou a minha internet aqui, é só para bagunçar com a vida deles mesmos. Quer dizer, as pessoas estão meio cruéis, o senhor não acha, presidente? Olha, na verdade, eu acredito que nós precisamos avançar muito na questão do atendimento, na questão do respeito, e especialmente quando são serviços, digamos assim, que são generalizados ou que são de maior amplitude, tem muito a melhorar, né? Operadoras de telefonia, operadoras de energia elétrica. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, temos a notícia aí da nossa Corsã, que foi privatizada, e eu acredito que há um espaço ainda bem significativo de melhorias e de atendimento. Agora, isso não é só nessas prestadoras de serviço, como também no comércio em geral e as próprias repartições públicas, e muitas vezes a gente até no aeroporto não é tratado com o respeito que é devido. O consumidor, como eu disse no início da nossa conversa, é a sustentação de tudo. E a partir do momento que nós melhoramos e conseguimos nos profissionalizar nesse atendimento, a certeza da sustentabilidade econômica é um fato. E isso ainda está muito longe de ser alcançado o ideal. Claro. Não estou dizendo aqui a excelência, o ideal que deveria de ser. E ainda semana passada nós discutimos num programa do comércio essa questão do entendimento das necessidades, dos sonhos, da expectativa desse consumidor. E isso sempre há um espaço para se buscar melhorias, e nesses serviços aí existe um pouco também de intransigência, às vezes de falta de entendimento por parte do consumidor, mas acontece que é como um copo, né? Ele tem um limite que cabe o líquido dentro. Quando chega no limite, muitas vezes vem já de vários atendimentos precários, e às vezes um pequeno deslize de um atendente pode gerar uma situação de insatisfação e até de queixa, né? Levar até a ti, que é uma autoridade na defesa do consumidor, esse conhecimento. E por isso existe a mediação que tu fazes tão bem, e sempre fez muito bem, e por isso também hoje a sociedade tem esse respeito pelo Alexandre Appel, sempre à frente da defesa dos interesses do consumidor. Muito gentil da sua parte, presidente. Nós temos um serviço hoje, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é a plataforma consumidor.gov.br, que centenas de empresas aderiram a essa plataforma, e ela se compromete a resolver, no prazo máximo de 10 dias, qualquer reclamação dos seus clientes feitas nessa plataforma, e resolvem. Então, eu tenho a impressão que aquele PROCON tradicional, notificando, abrindo processo, isso aí cada vez mais vai ficando para trás. A mediação realmente é o caminho. Agora, presidente, dia 15, Dia Mundial do Consumidor, o comércio varejista aproveita a data para fazer promoções. Mas nós notamos, até estava falando com o José Luiz, da revista Consumidor Teste, que o consumidor não se deu conta ainda que o dia 15 de março é o dia dele, consumidor, de ser um consumidor consciente, escolher bons fornecedores.
Presidente, é impressionante a quantidade de pessoas que continuam caindo em golpes. Dos mais diversos. Agora tivemos o caso desses jogadores do Palmeiras, que caíram aí numa instituição financeira de pirâmide, dinheiro, perderam milhões. Quer dizer, o consumidor, ele continua agindo, presidente, por impulso. Ele vê uma oferta enganosa, ele se atira. Como diz na moda, ele se joga. Como é que a gente educa melhor esse consumidor, presidente, na sua visão? Na verdade, eu quero só mais uma vez, e isso não é botar a brasa no teu assado, mas essa intermediação que houve entre o PROCON e os lojistas, especialmente os fornecedores, a gente deve muito a ti, pelo teu trabalho respeitoso de longos anos, sempre se posicionando firmemente, mas de forma educada e respeitosa. Então, isso é muito bom para a evolução desta relação entre o consumo e o fornecimento. Agora, essa questão da gente cair em golpe realmente é uma situação que é a característica de qualquer ser humano e muitas vezes na ansiedade, no dia a dia, o estresse, as pressões que a gente sofre de várias origens, essa ansiedade ela se aflora e nós buscamos uma satisfação, uma alegria, um prazer que muitas vezes vem envelopado de forma diferente do que está lá dentro dessa embalagem. É muito fácil cair. Inclusive, eu faço poucas compras, por exemplo, pela internet, que teve, digamos assim, um uso mais acelerado por conta da pandemia, em razão de decisões equivocadas e intransigências que fez o comércio tradicional fechar suas portas, e a internet foi uma saída, uma forma de nós conseguirmos manter o abastecimento. Então, a internet, como ela facilitou a vida de muitas pessoas, ela também traz os seus engodos, os seus enganos. Eu comprei alguns produtos pela internet que até hoje não recebi e não tenho onde reclamar. Uma certa feita, eu comprei ar-condicionado de um fornecedor, eu tenho uma loja de eletrônicos, que era mais barato do que a fábrica, comprei, paguei e depositei o dinheiro e não recebi. Foram 10 peças de ar-condicionado que não recebi. Caminhei para a justiça, a juíza entendeu que primeiro teria que dar o direito da defesa da pessoa que eu acionei, onde foi depositado o CNPJ e o CPF, né, inclusive da pessoa responsável, e esse tempo fez com que a pessoa assumisse, né? Então, existe isso, a gente tem que ter cuidado, especialmente nós, como entidade empresarial, precisamos alertar os lojistas dos cuidados que precisam ter, tanto ao oferecer o produto, como para quem vender e aprovar o crédito, como também faz parte da responsabilidade de uma entidade orientar os consumidores. Porque hoje nós já temos vários gargalos que, digamos assim, inibem a realização de negócios. Nós temos aí uma economia mundial que sofreu muito por conta dessa pandemia também, onde praticamente em todos os países do mundo nós tivemos a disparada da inflação. A inflação, ela corrói o orçamento das pessoas, tira poder de compra, e se nós não orientarmos esse consumidor como entidade empresarial e também como empresários, como fornecedores, a gente corre um sério risco de ter o nosso negócio afetado, porque a renda dele se esvai nesses calotes que ele sofre. Então, a orientação, a certificação de que está se fazendo um negócio com pessoas idôneas, hoje já existem vários recursos, como garantias de pagamento, como sites que consultam o comportamento desse fornecedor, é extremamente, digamos assim, necessário nós nos utilizarmos desses recursos. E para isso, a comunicação, ela, como em qualquer aspecto, ela é extremamente necessária e fundamental. Uma comunicação eficiente, ela evita muitos percalços e muitas dificuldades. Então, precisamos, sim, como entidade empresarial, como empresários e fornecedores, orientar esses consumidores para que constantemente a gente lembre. É quase como quando a gente vai a um culto, a uma missa,
Nós vemos ali o pastor, o padre, repetindo ali passagens bíblicas e nos relatando e comparando com a realidade. Então, é uma lembrança quase que diária para que a gente não se desvie, né? Então, assim, é também o consumidor que nós temos que orientá-lo seguidamente e esse consumidor tomar o máximo cuidado quando compra e de quem compra. Presidente, na semana passada, retrasada, a assessoria de imprensa da CDL Porto Alegre nos enviou uma pauta, está no portal do Consumidor RS, que o índice de inadimplência no Rio Grande do Sul, presidente, é imenso. Como é que o senhor está enxergando esse momento do consumidor gaúcho endividado? Na verdade, essa inadimplência, eu não quero aqui discutir pesquisa e nem posicionamento, mas a inadimplência maior, o gargalo maior está nas instituições financeiras, nas fintechs, onde o crédito foi liberado, o crédito é mais fácil. Você tem hoje um cartão, né, e esse cartão tem um limite e a gente não vê ali as notas, não conta na carteira quantas notas tem, e muitas vezes nós fizemos uso errado e extrapolamos esse limite, e quando chega a lembrança que vem pelo correio, que é o boleto para ser pago, a gente se assusta e muitas vezes tem que parcelar isso. Parcelamento é com juros estratosféricos, né, que teria que se ter também uma legislação para controlar isso ou regular isso. Concordo. Então, muito alto. Ela está muito nesses canais financeiros. Eu acredito que poderia se ter aí uma normativa para regular isso, especialmente a questão da limitação dos juros, que o Código de Defesa ao Consumidor é muito claro nisso, e a nossa regra também, a legislação, não permite extrapolar os juros, porém, na realidade, isso acontece. E hoje, por exemplo, a gente acha ruim a Selic a 13,25%, isso. Memória, é alta, mas se esses juros fosse cobrado do consumidor, seria um juro barato. Mas tu não vai pagar 1,2% de juros ao mês, e sim tu vai pagar de 2,5% a 5% de juros nessas operações financeiras. Então, o spread é muito grande, claro, que faz muitas vezes com que essa dívida cresça de uma forma muito célere e se agigante e fique além da capacidade de pagamento do consumidor. Agora, no comércio, hoje, existem ferramentas extremamente seguras e que fazem uma análise mais detalhada, inclusive ajudando o consumidor na decisão da forma de pagamento, tanto em números como apresentando juros melhores para os clientes adimplentes. Então, nós, na FCDL, hoje, temos uma parceria com 5 maiores bancos, que é o CUOD, e onde nós analisamos através do cadastro positivo. Nós analisamos o comportamento desse consumidor e, através dessa análise, a gente consegue, inclusive, proporcionar um parcelamento maior para esse cliente com juros menores, que é uma renda mais segura. Então, não precisa mais se fazer um bolo e ratear entre todos. Então, vem evoluindo isso, e eu acredito que hoje a inadimplência do comércio propriamente dito, que fornece crédito, ela está sob controle. O que não está sob controle é a dívida com os bancos, com cartões de crédito, cheque especial, conta especial, e com as fintechs, que oferecem hoje vantagens. Muitas vezes está apertado e vem aí uma loja financeira que te oferece 24 meses, mas com o juro lá em cima, e que, pela necessidade, pela urgência, tu não passa uma régua nisso e acaba entrando, digamos, num ciclo vicioso. Muito bem. Presidente, para a gente ir se encaminhando para o final, posso lhe colocar uma questão delicada? Claro, pois não. Como é que o senhor viu, presidente, essas denúncias de trabalho análogo à escravidão na Serra do Rio Grande do Sul e agora, a semana que passou, em Uruguaiana, na colheita do arroz também, presidente? Como é que o senhor está enxergando esse episódio, que eu lhe confesso que, como gaúcho, eu fico envergonhado, né? Porque me parece que esses episódios são repetitivos todos os anos. Tem anos que praticamente não há, mas tem anos que sobem muito. Esse ano foi terrivelmente grande a quantidade de pessoas, mas no ano passado também foi grande. Como é que o senhor enxerga isso, presidente? Se precisa dessa mão de obra para colher a uva, para colher fruta, para colher o arroz,
Mas quem contrata não deveria fiscalizar isso mais de cima, presidente Vitor Cora? Esse processo ele precisa realmente ser melhorado. Agora, nem tudo que foi divulgado foi na intensidade que foi divulgado. Eu acredito que existe aí uma narrativa, e uma narrativa não condizente com o que realmente aconteceu. Eu escutei uma colega tua, jornalista, fazer algumas ponderações e achei extremamente, digamos assim, consideradas de fatos verídicos o que ela apontou. A proximidade com supermercados, a proximidade com polícia. Então, alguns fatos não são reais, e sim uma narrativa para que se leve para o campo ideológico. Agora, nós precisamos sim melhorar como empresários na contratação desses serviços que são terceirizados, e, na verdade, a gente contrata eles terceirizados que são terceirizados ou quarteirizados com esses prestadores de serviços. Claro. E, a legislação certamente vai também ser aprimorada, onde cabe aí uma responsabilidade. Hoje, a prestação de serviços, existe uma corresponsabilidade, especialmente na questão de tributos sociais, e onde se precisa, então, ter um aval caso não seja recolhido. Agora, essa responsabilidade de serviços análogos à escravidão, realmente também precisa ser aprimorada a legislação. Agora, o fabricante, realmente, ele precisa dessa mão de obra, porque ela é pontual, ela é na época da safra, e esses dias eu tive a oportunidade, antes da comemoração da nossa festa dos 50 anos da FCDL, ano passado, ano 2022, nós fomos visitar uma vinícola de uma família que cresceu bastante e que contrata essa mão de obra, mas ele, na verdade, ele contrata a mão de obra ao redor, ali onde ele mora, naquela região de Garibaldi. Então, são outros agricultores menores e contrata como a legislação prevê. A cada 2 dias ele tem uma equipe de 5 pessoas que, junto com a esposa e o filho, contemplam aquela necessidade dele. Isso, logicamente, que existe uma responsabilidade na fronteira. Agora, a questão também que foi posta é preocupante. O Rio Grande do Sul perdeu muito com isso, principalmente a nossa imagem. A nossa imagem. Nós já, além do Mampituba, já temos digamos assim, sempre uma certa discriminação. E, então, nós temos que zelar por isso. Os empresários precisam agora, frente a esses fatos, melhorar e aperfeiçoar esse tipo de contratação. Agora, nem tudo que foi falado, eu considero como verdade, e a gente tem que apurar, sim, os fatos e atribuir as consequências àqueles que fizeram errado e não fizeram com que a legislação trabalhista fosse atendida. É verdade. Eu recebi pela internet, no WhatsApp, um vídeo de um grupo desses baianos fazendo festa de noite, madrugada dentro, dançando e tudo. Isso não é gente que está vivendo em condições análogas à escravatura ou à escravidão. Presidente, nós estamos com um governo novo, presidente. Ministro da Fazenda novo. Puxa, saudade do Paulo Guedes. Bom, como é que o senhor está enxergando esse ano, presidente, para a gente concluir agora? O senhor está otimista, está pessimista, está em cima do muro? Como é que o senhor está enxergando a nossa economia esse ano, presidente? Não, tu me conhece muito bem, em cima do muro não é meu lugar. Eu sempre tenho posições, agora sempre tenho respeito. É um governo que está legitimado hoje na governança do nosso país. Eu fico apreensivo com certas declarações desastrosas que vêm acontecendo. A interferência do governo no mercado, ela é prejudicial, e essas declarações, elas geram uma instabilidade e especialmente afrontam a confiança do empresário, que é fundamental para se continuar investindo no país. Nós tínhamos aí uma expectativa de uma melhora significativa, uma grande oportunidade de sermos talvez o maior player mundial, porque nós temos as condições necessárias para o desenvolvimento da nossa economia, especialmente no setor primário, onde aqui não falta nada, né? A nossa música que diz que planta cresce. Então, eu acredito que, como diz um ditado,
com o andar das melancias a carroça se ajeita. Ah, não, é o contrário, né? Com o andar da carroça as melancias se ajeitam. Então, a nossa expectativa é que as melancias se ajeitem, né, dentro dessa carroça, para que não quebre nenhuma e, especialmente, nós não tenhamos de volta aí uma recessão, né, acompanhada de uma inflação e o desequilíbrio da nossa economia, o que seria muito nocivo, geraria novamente esse emprego alto que nós tínhamos e consequências sérias, né, no fechamento de empresas e oportunidades que a gente vinha tendo. Então, eu torço para que o Brasil dê certo. Eu torço para que o Rio Grande do Sul dê certo. Não tenho denominação partidária, não tenho bandeira que eu levanto, também não tenho político que eu defenda. Eu acho que todos aqueles que nós elegemos, a gente espera uma retribuição de cuidar bem do erário e fazer com que a gente sempre tenha condições de desenvolvimento, liberdade, né, e oportunidades a todos para se desenvolver. Então, a minha torcida é que dê certo, porque o patrimônio que eu consegui até hoje na minha vida está aqui no Rio Grande do Sul e está no Brasil. Então, uma má gestão dos nossos governantes afeta diretamente o meu patrimônio, desvalorizando ele, e especialmente minhas atividades de comerciante também. Muito bem. Presidente Vitor Augusto Cor, presidente da FCDL, uma alegria ter estado com o amigo no nosso programa, ter conversado, é sempre um diálogo muito qualificado com o amigo. Muito obrigado pela participação conosco, um abraço bem carinhoso, uma boa semana, um bom ano para todos nós e até uma próxima oportunidade, presidente. Muito obrigado, Apple, por sempre me proporcionar esta grande oportunidade de estar contigo, com os teus espectadores. Eu sei que tu tem muitos espectadores, a gente acompanha, e é extremamente interessante, né, porque a gente vê os teus patrocinadores, são empresas, entidades idôneas, e então poder participar de um programa desse é muito honroso. Muito obrigado. E nós tenhamos um ano excelente aí. Que tudo dê certo. Faremos um rápido intervalo. Veja a seguir. Vice-presidente de condomínio de Secov RS, Simone Camargo, alerta para a responsabilidade de todos na prevenção aos assaltos em prédios residenciais. Já voltamos. Saúde? Saúde é importante para todo mundo. Inclusive para o mundo. Ninguém consegue ser bem saudável se viver num planeta doente. Desde 1967, nosso jeito de fazer negócios é respeitar a vida em todas as dimensões. Adotar valores e práticas que impactem positivamente nossa gente, nossos parceiros, nossos clientes e nossa casa. Sempre guiados pelo compromisso de sermos hoje mais sustentáveis do que ontem e menos do que amanhã. Saúde, bem-estar. Para nós, cuidar de todos é cuidar de cada um. Todos Bem, a plataforma de sustentabilidade do Grupo DIMED. Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O tempo passa muito rápido, mas o fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer. A vida inteira pode mudar. Você pode se casar uma vez, 2 vezes ou nenhuma. Pode ser pai ou mãe de cachorros, de plantas ou de filhos. Você pode descobrir um novo talento. Pode se transformar. Você pode sair e viajar para conhecer o mundo. Ou pode conhecer cada vez mais você mesmo. As possibilidades estão aí todos os dias. E a vida vai acontecendo enquanto estamos aqui fazendo planos. Mas o que realmente vai acontecer daqui para frente? O futuro é mesmo imprevisível. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos, para que você tenha proteção, tempo, tranquilidade financeira e qualidade de vida. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos.
Icatu, 30 e para toda a vida. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Zafari, economizar é comprar bem. Na Claro, você faz seu verão de celular novo e não é só um, não. Compre um smartphone 5G em 24 vezes sem juros e leve outro. Faça seu verão com a sua galera. Tá longe? Aproxima! Tem Passaporte Américas. Faça seu verão com muito giga para curtir suas séries, seus filmes. Vem de maratona, sem limite. Se joga, joga de ladinho, joga deitadinho. Vem pra Claro e faz o seu verão. Sabe desde quando os seres humanos duelam contra fungos, vírus e bactérias? Desde sempre. Mas com Gimo Antibac você vai eliminar esses intrusos que podem estar espalhados pela casa de maneira fácil, rápida e com um cheirinho especial. Gimo Antibac, para uma rotina mais segura. Gimo, qualidade comprovada. De volta, Consumidor RS, que tem o apoio de Gimo, Gimo qualidade comprovada. Acessando gimo.com.br, você confere as novidades dos produtos Gimo para nós consumidores. E Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. Os recentes arrombamentos de prédios residenciais em Porto Alegre acenderam um sinal de alerta para os condomínios. Infelizmente, isso tem acontecido com certa frequência em nossa capital. É possível prevenir esses acontecimentos? Vamos conversar com a vice-presidente de condomínio do Secov RS, Simone Camargo, a respeito. Estamos recebendo no Consumidor RS, doutora Simone Rita Camargo, vice-presidente de condomínios do nosso Secov RS, Sindicato da Habitação. Bem-vinda, doutora Simone. Obrigado, Apple. Doutora Simone, semana passada e retrasada, nós tivemos uma repercussão muito grande de arrombamentos em prédios residenciais do bairro Petrópolis. E esse assunto se estende até hoje nas redes sociais. Já vi condôminos se queixando que o síndico não preza pela segurança dos condôminos. Já vi síndicos se queixando que os condôminos não ajudam o síndico, porque ficam com a porta do prédio muito tempo aberta, recebendo encomendas, enfim, que a porta fica muito tempo aberta, que isso facilita a possibilidade de entrada de ladrões. Vejo gente se queixando também, doutora Simone, que acabaram com a portaria presencial. Se tem porteiro presencial ali, pega o celular, liga 190 para a Brigada Militar e prontamente há um atendimento a essa demanda e impossibilita a entrada nos condomínios. O que a doutora acha desse tema segurança nos condomínios? Essas portarias hoje é só na base do clica no apartamento e a pessoa lá de cima abre. A maioria dos prédios realmente não tem o porteiro presencial mais, a não ser prédios top, assim, né? Enfim, condomínios mais ricos, enfim. Como é que a doutora enxerga esse problema da segurança condominial nos tempos atuais? Bom, primeiro agradecer a oportunidade de falar no programa de vocês. É sempre prazeroso, tá? Principalmente falar sobre segurança, que é algo fundamental para todos nós. Vou iniciar pela portaria virtual que tu comentaste. Claro que um porteiro físico ajuda, sem dúvida, mas dependendo do horário, ele poderá não ajudar, porque já se sabe de casos de condomínios que acontecem, né, de que tenha um porteiro e invadem. Principalmente, o porteiro é porteiro. O porteiro não é segurança. A vida dele não pode ser colocada em risco. E o serviço de um porteiro é caro, principalmente se ele tiver portaria noturna,
Se for 24 horas, mais caro ainda. Mas a noturna já é cara, né? Então, o que acontece? Os condomínios foram buscar oportunidades de reduzir custos. É razoável isso. Então, fomos para uma portaria virtual. A portaria virtual, ela é considerável e interessante para condomínios pequenos. Os condomínios grandes não têm isso. Tá? E a insegurança, ela é generalizada, talvez no país todo. Tá? Mas vamos falar aqui de região Porto Alegre. Porto Alegre está disseminado a insegurança. E o Estado não tem que nos dar isso. Sabemos que o Estado tem um cobertor curto, que não tem como nos dar. Aí nós vamos para a questão. Quem é o responsável por isso? Todos que moram no condomínio. Todos. Não é culpa do síndico. Talvez seja uma culpa daquele síndico, porque ele não queira fazer tal coisa, mas talvez ele tenha as razões dele. Qual? Falta de saldo, não tenha dinheiro, não sabe bem o que fazer. Não, provavelmente ele não vai querer se responsabilizar dizendo, não, eu não vou fazer nada pela segurança. Ninguém faz isso. Não é razoável. Bom, os moradores não perdem também a condição de responsabilidade. Por quê? Se vê muito nos condomínios, Apple, a questão conforto e segurança. Eu sempre digo, são duas coisas que não andam de mãos dadas. No momento que eu quero conforto, eu abro para determinadas pessoas entrarem no prédio e entregar na minha porta do meu apartamento aquilo que eu queira. Abrir segurança. Então, tem essas questões. Outra questão muito importante que tu comentaste. As pessoas estão correndo muito, as pessoas estão enlouquecidas, as pessoas estão com atividades muitas. A vida mudou totalmente. Verdade. As pessoas saem ou entram na porta de pedestres e deixam aberta. É verdade. Não se fixam a condição de vou verificar se está fechada, vou me certificar. Não fazem, muitos não fazem. Tem várias reclamações, Abel, de pessoas que vão sair, estão com pressa, estão atrasados e deixam a porta entreaberta do edifício. Meu Deus do céu. Aí passa um ali, a atenção é muito mais daquele que quer invadir do que aquele que está saindo. Aquele não tem tanta atenção. Outra situação que a gente faz muito, estou atrasada, tem que buscar o filho no colégio, assim, sai e deixa o portão aberto. Às vezes, aquele portão não fecha todo, porque estragou. Pode ser momentaneamente. Ou ele tem um tempo demasiado para fechar automaticamente. Esse tempo é o tempo suficiente para alguém entrar. Então, veja, são coisas que eu acabo tendo um individualismo muito grande em não pensar naquilo que possa estar acontecendo dentro do meu prédio daqui a pouco. Mas eu possa ser um vetor para a ocorrência. Né? Então, são todos, não é culpa do síndico, não é só culpa do morador, não é uma questão de culpa também. É uma questão de que a gente tem que mudar os hábitos e passarmos a ter mais cuidado. Porque, lamentavelmente, nós estamos morando num país em que a segurança é deficiente e quem está preso são as pessoas do bem, tem que lacrarem suas casas. Verdade. Mas não tem outra coisa para fazer, nós temos que ter mais atenção. E não adianta querer colocar câmeras, só colocar câmeras, não é o suficiente muitas vezes, porque a câmera não impede. A câmera ajuda a resolver, mas ela não impede. Por quê? Por exemplo, quando alguém tenha uma portaria virtual, há, entre aspas, uma possibilidade de segurança um pouco maior, mas ela não é objetiva, efetiva. Por quê? Porque não sejamos ingênuos em acreditar que uma empresa de portaria virtual vai ter uma pessoa para cada condomínio. Pois é. Não é assim. E as pessoas acham que é assim.
porque trabalha-se menos pessoas envolvidas. Então, assim, eu, sinceramente, se tu me perguntar, mas uma empresa virtual, quantas pessoas, quantos condomínios uma única pessoa cuida? Não sei, mas provavelmente mais de 10. E aí, como é que funcionam as câmeras? Houve um movimento, tá? Vamos dizer, não tem nada funcionando, está todo mundo normal, o cara está ali parado olhando. Passou na rua, a câmera é daquelas câmeras com sensibilidade de sensor de presença. Abre uma tela lá naquela empresa e ele vai ver quem é que está ali. Essa é a sistemática. Bom, mas se ele estiver numa ocorrência, provavelmente tem a outro. Mas e se ele foi ao toalete? Bom, tem outro que cuida, né? Mas não esqueçam que atrás desse computador, dessa tela, tem um ser humano. Tem um ser humano. E nós Existem boas empresas de portaria virtual em Porto Alegre, doutora? Com certeza, com certeza. Como tudo como qualquer atividade, como qualquer profissão, tem profissionais e profissionais. Mas quem é ela? Não sei, a gente tem que cada um avaliar. Só que cada condomínio tem as suas características. Vamos lá. É um condomínio em que tem muros nos 3 lados, laterais e fundo, e na frente grade. Talvez ele seja mais sensível a um acesso facilitado. Mas não, é um condomínio grudado no outro, como nós temos na Andradas, por exemplo. Talvez a porta seja o único vetor de acesso. Bom, é caso a caso. É caso a caso. Agora, muito importante, Rafa, quando a gente tem situações como essa que aconteceu ali no bairro, as pessoas se assustam e querem procurar, até aqueles que não moram naquele bairro, estão lá na Zona Sul, lá na Zona Norte, começam a pensar na sua própria segurança. Bom, se aconteceu lá, pode acontecer aqui. Exatamente. Aí, assembleias e as pessoas querendo economizar, não fazem nada preventivo. Aí depois ocorre no seu condomínio, eles vão procurar culpados. E, de novo, eu vou usar o mesmo termo. Não sejamos ingênuos que aquele que disse eu não quero gastar, aquele não seja o que vai procurar o culpado. Porque a gente tem a tendência, como ser humano, procurar o culpado para nos restituir daquilo que perdemos. Verdade. Então, eu sou da opinião, se é para ver, se é para fazer um trabalho preventivo, vamos fazer. Se é a mesma coisa que chegar um médico para mim e disser, Simone, tu precisa fazer um tratamento preventivo. Não vou fazer. Não quero gastar com remédio. Claro. Aí depois querer culpar o médico porque eu não comprei o remédio? Não. Querer culpar o síndico porque foram para uma assembleia e decidiram a não fazer para não gastar, pensando que tudo acontece no vizinho e não aqui, não é verdade. A maioria dos condomínios tem essa porta da garagem que aciona com controle remoto. Não, controle. Com controle remoto, o carro sai. Eu vejo que a maioria absoluta usa um time nessa porta. Depois que a pessoa sai, a porta, então, vai baixando. Não seria melhor usar o próprio controle para fechar de novo? Quer dizer, a pessoa saiu, já fecha imediatamente para evitar que, nesse período que a porta fica baixando, alguém acesse a garagem, por exemplo, doutora? Isso era assim antigamente. Verdade. Cada um fechava a sua. Mas o que acontecia? As pessoas saíam e não fechavam. Aí não tem condição. Por isso que eu estou dizendo. Nós somos culpados quando moramos em condomínio, nós temos que ter atenção. Muitas vezes as pessoas se esqueciam. Na loucura do dia a dia, aí o que foram buscar? Uma forma automática. A automação é a razão do tudo todo. Então, vai-se para o automático. Claro, aí vem as seguintes situações. Porque a gente, como ser humano, é muito insuportável. A gente nunca está satisfeito. Aí, saiu dessa parte, fomos para a automação. Botaram em tempo. Aí, assim, se bota 1 minuto, é muito tempo. Se bota 30 segundos, é pouco tempo e cai no carro. Porque eu fico lá me amarrando. Eu estou lá desatenta, estou no WhatsApp. Atendendo celular. Então, sempre vai ter uma queixa, sempre.
Nós não temos a razoabilidade de conseguir contentar a todos. Agora, eu quero comentar uma coisa sobre isso que tu falaste do portão. Claro. Não adianta nós termos portões que não tenham travas. Tá? Por quê? É muito fácil pegar um portão ou de grade, ou aqueles totalmente fechados, e levantar com força. Sou capaz de até eu conseguir. Tem um que tem trava. E ele trava quando fecha. Tá? Então, ele dificulta muito, e muito, porque a trava sai da parede, né? Vamos assim, daquela parte em volta, agora me fugiu, que seria a moldura ali, né? Então, a esquadria do portão sai dali, travas, e entra no portão. Então, quando a pessoa vai tentar levantar aquele portão na força, não consegue, nem com o pé de cabra. É uma forma. Tá? E usar também controles não clonáveis. Isso já é antigo, usar não clonáveis. Tá? Por quê? Porque se sabia antigamente que qualquer um ia ali, via a frequência com outro controle qualquer e saía abrindo porta e entrando à vontade. Então, tem que se pensar nessas questões. Bom, um portão destes que eu disse com trava é barato? A trava não é muito cara, mas também não é de graça. Claro. O portão já se tem, vamos botar trava. Vai custar? Vai. Mas o que vale mais? É pagar em conjunto de todos os condôminos essa trava? Gostei da dica. Ou botar a minha segurança em jogo? Gostei da dica, doutora. Então, tem coisas que podem. Só que, como tudo na vida, tem um custo. Outros mais caros, outros menos caro, mas tem que ser pensado. E aí não adianta querer dizer que é o síndico que tem uma responsabilidade. A doutora, como vice-presidente de condomínios do Secov, tem notícia de muitos arrombamentos de prédios por aí em Porto Alegre? Lamentavelmente. E assim, o risco não é... Como aquele arrastão que houve, não tenho visto isso, não. Mas, individualmente, está havendo muitos arrombamentos, pulando cerca, as pessoas estão tendo que botar concertina, tentando arrombar porteiro eletrônico para diminuir a força do portão e aí usar um pé de cabra, subindo marquises, entrando nos apartamentos. Porque essas pessoas que fazem isso, elas não têm nada a perder. Provavelmente já foram presas 500 vezes, soltas essas 500 vezes, e a razão de vida delas já terminou. Elas não têm nada a perder. Então, elas vão... É profissão ladrão. Exatamente. E a impunidade também nos faz pensar isso. A gente sabe, o sentimento de impunidade nos dá um pouquinho mais de coragem, né? Então, tem coisas que podem ser feitas, mas esses dias eu vi um caso que eu fiquei... Roubo de relógio, hidrômetro de água, é a coisa mais comum que tem. Isso já está generalizado. Agora estão levando até a grade. Eles arrancam a grade e levam tudo. Então... Que barbaridade. Doutora Simone Camargo, muito obrigado pela participação conosco. Gostei da dica. Portão da garagem com trava, que tranca automaticamente para ninguém poder abrir na força bruta. Obrigado pela dica. O portão pedestre também tem essas travas, viu? Olha aí, ó. Realmente, segurança é um problema de todos nós. Não é só do síndico, dos condôminos. Todos nós temos que nos preocupar. Os tempos estão difíceis. Muito obrigado pela participação conosco. Um abraço bem carinhoso, doutora. Beijo para todos. Obrigado pelo convite. E nosso programa vai ficando por aqui. Desejando a todos uma abençoada semana. E se você tem dúvidas e reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse consumidorrs.com.br, link registre sua reclamação no alto à direita da home. Sua dúvida será respondida e, se for o caso, faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Esse é um serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio de nossos parceiros. Nossos programas e matérias também podem ser assistidos no Link TV do portal do consumidorrs.com.br e no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Fazer de tudo para que as pessoas possam viver melhor.
Esse é o propósito que nos move. Viver melhor para nós é sinônimo de viver grandes dias. Dias com um final de trabalho feliz com os colegas. Dias de sol no parque com os amigos. Dias tranquilos em casa com a família, celebrando o amor. Grandes dias podem ter características diferentes para cada um, mas normalmente são aqueles em que pensamos antes de dormir, valeu a pena. Durante 45 anos, estivemos ao lado de pessoas que buscavam um lugar para viver. Acompanhamos as mudanças de comportamento da sociedade, do mercado e do mundo. Estivemos sempre dispostos a aprender e desaprender, para reaprender uma vez mais, nos mantendo jovens e conectados com aqueles que caminham conosco nessa busca pelos grandes dias. Nesse processo, evoluímos e nos transformamos. Nascemos imobiliária, mas também somos corretora de seguros. Somos aluguéis e vendas, mas também somos condomínios e soluções financeiras. Somos digitais e hiperconectados, mas também somos olho no olho. Somos mutáveis nos negócios, mas não na nossa essência. Viver em constante mudança é necessário para quem tem um propósito como o nosso. Afinal, como podemos ajudar as pessoas a viverem melhor se o melhor de ontem pode não ser o melhor de amanhã? Mudamos a nossa marca e seguimos sólidos e abertos ao novo. As novas oportunidades e experiências, investindo em pessoas, tecnologia e estrutura, buscando que as nossas relações ajudem a construir grandes dias, como sempre fizemos. Fazemos isso porque acreditamos que dias melhores podem sim acontecer todos os dias. Guarida, para você viver melhor. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. Tudo se transforma através das nossas conexões. A Joana amava joaninhas. Essa paixão a inspirou a virar bióloga. No trabalho, conheceu o Gui, que ensinou para ela o mundo dos investimentos. Isso fez a Joana investir naquilo que ela mais acredita: energias renováveis para o bem das joaninhas e do futuro do planeta. Seja pelo crédito sustentabilidade, investimentos ou crédito universitário, nossa conexão transforma. Banrisul. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Zafari, economizar e comprar bem.